E depois da polêmica da derrota do Corinthians, desabafo do Cássio, o Neto fez questão no programa hoje de arrebentar com a diretoria e com os jogadores do clube. Ele é o maior ídolo da história. Não é possível que vocês do Corinthians vão fazer a mesma coisa que fizeram comigo. Eu vou te mostrar aqui tudo que ele falou hoje nos Donos da Bola, a repercussão desse assunto. Mas antes, se você não é inscrito, se inscreve agora para apoiar o nosso trabalho e receber mais vídeos como esse. Depois do desabafo no Cássio, que você deve ter visto que o jogador inclusive chegou a chorar ali, dizendo que enfim, se o problema do Corinthians for ele pode deixar o timão? O Neto, rapaz, descascou todo mundo nos Donos da Bola. O Cássio, que é o maior ídolo da história do Corinthians, deu pra perceber nitidamente que além dele estar psicológico, cara, dele ficar na reserva não tem problema nenhum, gente. Vocês que analisam futebol, vocês que são comentaristas, vocês que estão nas mídias e no YouTube, em tudo. Ele ir pra reserva, não é ele que tem que pedir pra ir pra reserva. Que por sinal tava vindo uma menina que tava escrevendo, é Mila Alves. Ela falou tudo que eu penso. E tá tudo bem aqueles que escrevem, que falam aquilo que eu não... Tá tudo bem também. Meu irmão, a entrevista dele é nítida, que ele precisa de ajuda. Ele é o maior ídolo da história. Não é possível que vocês do Corinthians vão fazer a mesma coisa que fizeram comigo. Vocês quase acabaram com a minha vida. Por eu achar que eu era uma pessoa que não prestava, que eu saí do Corinthians pelas portas dos fundos, como aconteceu com o Marcelinho, aconteceu com o Sócrates, aconteceu com o Edilson, aconteceu com todos, com o Rivelino. Vocês são trituradores de ídolos. O Cássio não merece isso. Ele não tem problema nenhum ir para a reserva. E acho, de ontem, pela entrevista, que realmente ele não precisa ir na reserva. Ele tem que ficar descansando. Ele tem que treinar. Ele tem que descansar a cabeça dele. Não é o Cássio. Não é o Cássio o problema do Corinthians. O problema do Corinthians é o que foi André Sanches, Roberto de Andrade, Mário Gobi, Duílio, o Augusto agora, todos que dominaram o Corinthians durante esses anos todos. Vocês estão colocando uma responsabilidade em cima do Cássio que parece o time é ruim. O time não tem aonde dar. E aí vem tudo pro Cássio. O Yuri Alberto fez gol. O Ranieri chegou firme na bola que o menino que fez o gol. Como que chama o menino que fez o gol número 10? Verón. E aí depois o Fausto Vera ficou 15 minutos conversando com o Verón depois do jogo. A bola do gol, todo mundo errou. Foi um frango do Cássio, sim. A bola é pegável. Mas quem errou primeiro? A bola veio, fica de frente, cabeceia a bola. O Fagner vira de costa, a bola bate nas costas dele. Que lateral que fica de costa? Qual foi a última entrevista que esse Fagner deu para se responsabilizar ou para mostrar liderança no time? Qual foi a última que vocês viram? Vai lá, 17 jogos, 9 cartões amarelos. O time não é bom. Não é. E não tem saída. E aí, uma falha do Cássio, mais uma, que é muito pouco. Se eu colocar os números do Cássio aí pra vocês, vocês vão repensar de criticar ele. Criticar do peru, do frango, tá tudo certo. Tenho direito, Souza, Paulo do Vale, Giancarlo, mas se criticar, e aí eu debato, se criticar que a culpa do Corinthians hoje, do que acontece ao Cássio, não é justo. O Cássio precisa de ajuda psicológica, psiquiatra. Pô, é muito difícil ser ídolo do Corinthians. Mas aí tem gente que fala assim, mas ele ganha 1 milhão. Ah, mas ele não sei o quê. Ah, mas é só ele. Então todos os problemas vêm com o Cássio. O Cássio não deve jogar mais. Eu pensava diferente. Eu achava que ele tinha que jogar, porque ele é muito bom. Ele é o maior goleiro da história do Corinthians. Ele é o maior ídolo da história do Corinthians. Não pode fazer com ele o que vocês estão fazendo. Ele ir para a reserva. Quem que bota o jogador na reserva? Eu. A imprensa, o Souza, o Paulo do Vale,
O Jean Carlos, nós que colocamos. Ele que tem que pedir para sair. Mas que coisa é essa? Cadê o analista de jogos? Cadê o auxiliar? Os auxiliares? Cadê o treinador? Cadê o Cifute? Para não falar outra coisa. Pô, cadê o psicólogo? Não tem uma psicóloga aí no Corinthians? Será que você não percebeu que o Cássio está acima do normal, de estresse? É só ver a entrevista dele ontem. É só observar. Parabéns aí ao André Galvão. Parabéns ao SBT. E parabéns ao Cássio. Porque se ele não fala, a gente fala que não fala. Aí se ele fala o que ele está sentindo, aí a gente critica, porque ele também não se... Como que ele não se responsabiliza? Quem se responsabilizou ontem? 7 jogadores do time do Argentino Júnior, que é um time eco, 7 jogadores não jogaram como titular. Mas o Antônio Oliveira não sabia disso. O Antônio Oliveira continua com o Fausto Vera. O Antônio Oliveira continua com o Fagner. Aí não sabe se o Mateuzinho joga. E aí, não é esse o problema. O problema é que os donos da bola falam há quase 5 anos, há 10 anos. Foi o problema que o caos que foi deixado. Olha o caos que foi deixado. Sem dinheiro, 11 meses sem pagar, dinheiro para dar com pau, é fazer negócio de colchão, é não mostrar a verdade na hora que tem que mostrar. Eu estava lendo agora, o Herói, que é o meu advogado, um dos caras mais maravilhosos que eu conheço da minha vida, e ele foi o único cara contra a Tausa. Alguém da imprensa fala da Tausa? Algum comentarista fala? 18 milhões. Quem que se responsabilizou pela Tausa? Uma pessoa só, o Duílio, não foi? O Herói falou, não vai fazer, mas passaram por cima dele. E ainda é criticado por isso. Porque quer fazer o bem pro Corinthians. Mas vamos lá, olha aí, antes do jogo contra o Argentino Júnior, uma desgraça já contra o Juventude, outra desgraça contra o Atlético. Não é só contra o Atlético Mineiro, não é só contra o Juventude, é contra o Bragantino, é contra o Ituano. É desde o começo do ano. É desde o começo, fazem 5 anos que o torcedor só. Não é só a Ponte Preta que perdeu no Paulista, não, já vem isso. Há mais de 5 anos, deixado pelo Andrés, deixado pelo Roberto Andrade, deixado pelo Duílio e deixado pelo Mário Gobi. Por 16 anos. E aí vem uma nova diretoria que ganha democraticamente, arregaça o pessoal da Renovação e Transparência em termos democráticos, em termos de votação, lá bonitinho. Aí vocês estão fazendo a mesma coisa. Pô, vocês gastaram 130 milhões. 5 milhões pelo Pedro Raul. Não, irmão, empresta ele. O Vasco comprou por 10. O Corinthians comprou por 20. Na fase ruim. O Vasco comprou na fase boa do Goiás. Mas como é que você paga 20 milhões do Pedro Raul e dá 4 anos de contrato para ele? A mesma coisa que o Duílio fez com o Jonatas Cafu. Qual foi a diferença? Vocês não fazem certo junto com o Lucas Veríssimo. Aí vocês compram 62 colchões de solteiro, mais 2 de... Cara, vocês não sabem a importância do Corinthians pro PIB daqui desse país? Vocês não sabem a importância do Corinthians para as pessoas, para o torcedor? Dá uma olhada quantas lotou o estádio. Diego Armando Maradona. Eu achei um absurdo aquilo. É só o Corinthians que faz isso, irmão. O Palmeiras lota hoje, o LDU. O Flamengo lota hoje. O LDU não, é o Independente Del Valle. O Corinthians lotou ontem, estava lotado de gente. Não teve um xingo em 90 minutos. E uma vergonha vocês, jogadores. Eu já joguei com um time ruim no Corinthians, meu irmão. Eu já joguei. E eu fui craque, velho. Mas muito craque. Do futebol de hoje, eu sou mais craque do que o Souza e do que o Jean Carlos. Mas os dois hoje seriam muito mais craque do que eles foram. Eu fui muito mais jogador que o Souza. Eu fui mais que o Jean. Como craque. Mas os dois, não é que eu era 8, eles eram 7, irmão. Eu era 9, ele era 8. O Souza é campeão do mundo, velho. Pô, eu fazia gol pra caramba. Pô, sabe quantas vezes eu tive que sair 5 horas depois de um jogo, ficar dentro de uma sauna, ficar dentro de um negócio de água, coisa porque os caras querem bater na gente? É mentira, Souza. Quantas vezes o jogo quer que a gente tem que ficar 5 horas ali? Vamos lá, vocês saem
Vocês não se responsabilizam, vocês deixam um cara que faz que é o maior ídolo do Corinthians, é ele. Ele tá numa fase ruim? Tá tomando gol? Tá, mas quantos gols ele tomou? E quantos erros a defesa teve? Olha esse Félix Torres, sinceramente, eu não sei se ele é bom ou se ele é muito ruim. Olha, eu não sei se ele é craque ou se ele é ruim demais. Eu não consegui chegar a uma definição. Olha o Hugo. Quantas vezes o Hugo cruzou a bola? O Cássio que é culpado. Tá certo. Quantas vezes o Rodrigo Garro chutou a bola no gol ontem? Quantas vezes o Fausto Vera marcou e fez o desarme? Quantos? Não, fica cegado. Eu sei do jogo de ontem, eu sei tudo. Eu faço todos os jogos. Fiquei 10 horas fazendo o jogo. Fiquei na minha rádio das 5 até meia-noite. O Roberto, vamos lá. Aí sai de reserva, volta, ganha uma pancada de dinheiro. Uma pancada. Quando que se ele responsável? 2 anos ele tá no Corinthians, não tá? Ele se firmou como ídolo? Não. Ele se firmou como grande jogador? Não. Ele se firmou como um cara que decide? Vamos lá, e qual foi a vez que ele foi cobrado, e muitas vezes injusto por parte de mim, que tira o sarro em determinadas coisas? Parei de fazer isso, né? Em respeito à família. Nem a ele, respeito à família do Roberto. Mas você quebra a bola, irmão. Você quebra a bola. Mas vamos lá, quando que você decidiu para ajudar o Cássio? Sabe quantas vezes eu decidi para ajudar o Ronaldo? Sabe quantas vezes eu decidi para ajudar o Dagoberto? Mas sabe quantas vezes eles decidiram para me ajudar em fase ruim, que eu estava sendo vaiado pela torcida? Mas quem que tomou conta ontem? Tomou o gol 1 minuto e 47. Vamos botar 2 minutos. Teve 88 minutos para empatar o jogo com um time ruim. Com 7 titulares já é um time ruim. Alguém fez alguma coisa? O Ranieri já caiu de produção. Aí o Antônio Oliveira bota ele de zagueiro de novo. Você tira o que ele tem de melhor. O que ele tem de melhor? Que é o passe vertical. É só o passe vertical também, hein? Ele é bom de bola, é só bom de bola. Não é mais que isso não também. Mas ele é muito importante. Pô, ele vem de zagueiro. Eu vou mostrar já, que obrigado ao SBT ele ter mandado a jogada inteira, que eu vou mostrar pra vocês que estão metendo o pau no Cássio, porque o Cássio falhou. Mas quem falhou antes? 3 jogadores falharam antes. Mas ninguém fala dos 3. E que eu entendo a cobrança em cima do Cássio. Mas é justo fazer isso com o maior ídolo da história? Pra mim. Não sei pro Giano, não sei pro Paulo, não sei pro Souza, não sei pro Cascão, não sei pro raio que o parta. Eu não sei o que vocês pensam disso. E que tá tudo bem. Mas espera um pouquinho. Se vocês prestarem atenção no que ele falou na entrevista de ontem, ele precisa de ajuda. Não é que ele precisa jogar. Precisa de ajuda como ser humano, como pai. Um cara que briga contra... Quem que brigou contra o autismo nesse país aqui? Quem foi o primeiro cara a brigar contra o autismo aqui? Ou a favor do autismo ou contra as pessoas que maltratam as crianças autistas? Quem foi? O Cássio. Pô, se você pegar os números de derrotas do Cássio, números de vitória, número de empate e de vitória é muito maior do que ele derrota. Mas no momento é tão ruim que a áurea toda é em cima do cara. Ele é culpado então, ele é culpado do Kaká perder o gol de cabeça. Então vamos lá, ele é culpado então do Fagner ser esse jogador violento e esse jogador que não agrega nada mais. Ele não agrega nada mais, o Fagner, e ninguém faz nada. Nem o treinador, nem o Fabinho Soldado, vocês não fazem nada. O cara toma cartão toda hora, a imprensa mostra tudo isso e vocês passam um pano em cima de tudo. O caos, em termos políticos, em termos de dinheiro, foi deixado pela diretoria e pelo Andrés. E foi deixado pelo Duílio, foi por isso. Mas vocês pensam só no domingo contra o Fluminense. Eu não. Os donos da bola não. Porque eu mostro pra vocês os números do Cássio. Então, meu irmão, ou vocês... Agora, ele perder a posição, não é ele que tem que entregar. Olha, o Antônio, eu não quero jogar mais, tá? Olha, eu não quero jogar mais, tá? Eu não quero fazer o programa hoje aqui. Porque a audiência tá ruim, eu não quero. Hoje eu não quero. Só amanhã que a audiência vai estar boa, aí amanhã eu venho. Não, tem que vir todo dia. Eu não vou fazer isso. Como é que o Cássio vai chegar pro cara? Não, o que tem que falar? Ô, Cássio, tudo bem? Ô, Antônio Oliveira, beleza? Ó, meu irmão, eu vou te tirar. Mas por que, professor? Eu vou te tirar porque eu vou te poupar e eu quero botar o Carlos Miguel. Ah, mas eu tô bem. Não, você não tá bem.
Isso que treinador tem que fazer. Isso que dirigente tem que fazer. Isso que as pessoas têm que fazer aqui. Quando você faz coisa boa, um elogio não faz mal pra ninguém. Uma crítica também é muito bom. Mas não é só crítica. Você não pode criticar só seus filhos, criticar só sua esposa, ser criticado por todo mundo, ser cobrado por todo mundo. Se coloca no lugar do cara. O cara é o maior ídolo da história e tá tomando uns frangos. Tomou um frango agora ontem, tomou um frango contra o Juventude. Mas espera um pouquinho. Esses 2 gols que ele tomou contra o Juventude, agora, falando de agora, é o desequilíbrio do Corinthians? É o desequilíbrio do time ruim? É o desequilíbrio? Vocês vão arrebentar com o Carlos Miguel. Porque quando o Carlos Miguel entrar e tomar a primeira goleada, e vai tomar, e não vai chegar entre os 10 primeiros. O Corinthians tem 10 jogos antes das contratações. Que é o Lucas Evangelista, que é o Hernani do Parma. Tem 10 jogos. Nesses 10 jogos, se vocês mandarem o Antônio Oliveira embora, vocês vão dar um tiro no pé. Qualquer outro que chegar com esse elenco não vai conseguir fazer. O Antônio Oliveira está mais preparado para isso. Mas você tem que tomar pulso, Antônio Oliveira. Qual é o pulso? Cássio, obrigado aí da sua entrevista. Você vai ficar. O Carlos Miguel, você vai jogar. Ô Fagner, você está fora até da relação. Você está fora, irmão. Ou você muda ou não dá. Mateuzinho, você joga do quê, meu irmão? Que até agora eu não sei do que ele joga. Vocês sabem do que o Mateuzinho joga? Era pra ser lateral direito. Não era pra ser? Mas o que é? Pô, o que você é? Você joga do quê, irmão? Vamos lá, Hugo, você joga do... Você tem 2 laterais que no futebol de hoje... Pô, pega o Mike do Palmeiras, meu irmão. Esse cara voa. Mas e você? Concorda com o apresentador? A culpa realmente é da diretoria? Os jogadores têm que assumir responsabilidade? O que você acha? Comenta aqui quem são os principais culpados pelo momento do Corinthians.